Olá, senhores e senhoras, boa noite a todos. Meu nome é Arthur. Hoje vamos continuar o nosso curso de Circuitos Digitais 2, estudando hoje a parte de contadores, configurações básicas. Então, nós estudamos anteriormente que os dispositivos flip-flops eles podem ser ligados em série, formando um registrador de deslocamento. O que é este registrador de deslocamento? Ele vai basicamente transmitir um bit, uma informação de um flip-flop a outro, né, propagando esse sinal a cada pulso de clock. Então hoje a gente vai estudar uma arquitetura específica que pode funcionar como um contador. O primeiro que a gente vai estudar são os contadores assíncronos. Aqui na figura do lado nós temos uma imagem dele, que ele basicamente são vários flip-flops JK, né, interligados com o mesmo clock. Perceba que aqui a gente tem inicialmente, né, nossas entradas J e K ligadas em 1, né, então todas elas ligadas em nível lógico 1. A saída barrada ela não importa para nós nesse momento. Então a primeira entrada de clock, né, ela vai receber o próprio sinal de clock de entrada, né? Então, lembrando que na tabela verdade do flip-flop JK, nessa configuração com a entrada 1 em 1, o que ocorre com as saídas? Elas comutam a cada pulso de clock. No caso aqui, a cada borda negativa. Nós estamos vendo aqui essa bolinha, né, na entrada de clock, que significa que ela é por borda negativa. Então, a cada descida desse ciclo, ele vai comutar a saída, ou seja, se está em 0 vai para 1, se está em 1 vai para 0. Então isso daqui vai acontecer que ele vai gerar aqui na saída A, né, uma alteração a cada borda negativa, certo? Então vocês percebam que quando você tem o primeiro pulso de clock descendo, aqui nesse instante 1, há uma alteração do sinal A, que está em nível lógico 0, vai para nível lógico 1. E assim sucessivamente, ele vai alterando de 1 para 0, de 0 para 1, a cada borda negativa do clock, certo? Que é ele que está entrando aí, né, no seu sinal de clock. Aí o que acontece? Os demais flip-flops têm como entrada a saída desse flip-flop anterior, entrada de clock, tá? Então, no caso aí, esse sinal A, ele vai entrar como clock no flip-flop B, né? Então, o flip-flop B também está com J e K em nível lógico 1, então ele vai comutar também quando houver uma borda negativa desse clock, agora que é o A. Ou seja, nesse instante 2 aqui, ele vai comutar de 0 para 1. Certo? E na próxima borda negativa, que é aqui em 4, ele vai comutar de 1 para 0. E assim sucessivamente. Ou seja, com metade da frequência do clock anterior, aí, do flip-flop A. E o C também, da mesma maneira, ele vai receber na entrada o sinal de B. Então o seu clock ele vai alterar a cada borda negativa, né, do flip-flop B. Então ele vai aqui no instante 4, ele vai subir de 0 para 1, no instante 8 ele vai descer de 1 para 0 e assim sucessivamente. E o D já vai ter C como seu clock, né? Então essa saída C vai ser ligada no clock do flip-flop D. Então ele vai alterar de 0 para 1 apenas no instante 8 e de 1 para 0 apenas no instante 16. Então a gente analisando isso aqui como sinais binários, né? Aqui o D é o bit mais significativo, né? Então ele vai ser o último a ser alterado, né? Então aqui a gente tem 000, 001, 0010, 0011, ou seja, ele está contando, né, de 0 até o 15 binário aqui, 1, 1, 1, 1, né? Então nesse instante aqui, entre 15 e 16, ele vai ter exatamente o 15 binário, né? Então, ou seja, ele está fazendo uma contagem aqui de 000 até 1111. Aí o que acontece? Depois desse instante 16, ele vai reciclar, ou seja, ele vai reiniciar
para 000. Então ele vai começar a contar novamente. Então isso daí é um contador síncrono, né? De 4 bits nesse caso aqui. Nós temos 4 flip-flops, né? A, B, C e D, fazendo esses 4 bits aí, 0000 até 1111. Então eles progridem com uma contagem binária normal aqui, né? De maneira a ser utilizado, né, em várias aplicações que a gente vai ver indo para frente. Continuando aí, primeira questão que a gente precisa refletir. O contador mostrado anteriormente, ele começa no estado 0000 e então os pulsos de clock são aplicados. Algum tempo depois, são removidos e os flip-flops dos contadores apresentam o estado 0011. Quantos pulsos de clock ocorreram? Uma pergunta aí para reflexão. Quantos pulsos de clock vocês acham que ocorreram se quando a gente tirou esses pulsos de clock, a gente está vendo lá o estado dos flip-flops 0011, ou seja, 2 deles setados e 2 resetados. O que vocês acham aí? Qual é quantos pulsos passaram-se? Né? Essa é uma questão auspiciosa, é uma pegadinha. Porque é o seguinte, parece ser 3, né, a resposta, né? Porque 0011, né? Então equivale a 3 binário. Então a gente entende que foram 3 pulsos. Só que a resposta não é tão óbvia assim, né? O que pode acontecer aí? Como a gente viu lá, ele recicla a cada 15 bits, né? A cada 16 pulsos ele vai ser reciclado. Então, o que quer dizer? Se ele está com 3, com 11, né? Que é o 3, ele pode ter ocorrido 19 pulsos, né? 16 mais 3, né? Ou 32 mais 3, que é 35, né? Assim sucessivamente, 64 mais 3, que é 67, né? Então, a gente não sabe exatamente quantos pulsos ocorreram, né? Você sabe uma informação, que tem 3 ali, mas quantas vezes rodou, a gente não sabe. Imagina, é como se fosse um relógio analógico, né? Imagina que você está contando ali as horas, você só tem informação das horas, e você começou a fazer essa contagem ali e no meio-dia ali, né, no 0, e chegou a um certo momento e está no 3, né? Ele contou 3 horas. Aí você pode achar, não, ele faz 3 horas que ele começou a contar, né? Mas será? E se for mais tempo? Se for 1 dia e 3 horas? Se for 2 dias e 3 horas que se passaram, né? Você não tem essa noção exata só olhando ali a imagem do relógio, né? Então, por isso que ele é cíclico, né? Ele tem um módulo, na verdade. Então, é isso que a gente vai entender aqui, esse conceito de módulo, né? Então, esse contador que a gente estudou lá, ele tem 16 estados distintos, né? De 0000 até 1111. Assim, é um contador ondulante de módulo 16. Lembre-se que o módulo é sempre igual ao número de estados que o contador percorre em cada ciclo completo de contagem antes de reciclar o estado inicial. O módulo pode ser ampliado simplesmente acrescentando mais flip-flop no contador, ou seja, o módulo é 2 elevado a n, em que n é o número de flip-flops conectados na configuração analisada. No nosso caso, a n é igual a 4, né? A gente tem 4 flip-flops, 2 elevado a 4, 16, né? Então, por isso que o módulo dele é 16, certo? Então, ele vai ter módulo mais o valor que aparece ali. Essa seria a resposta correta, certo? Então, se está escrito lá, se você viu que tem 2 flip-flops setados, né? Tá 0011. O que isso quer dizer? Que tem módulo mais 3, certo? Que ocorreu ali de pulsos, né? Esse módulo é que você não sabe exatamente quantos foram, quantas voltas ele deu ali, né? Você sabe que ele tem 3 pulsos, né, no final, mas quantos módulos a gente não sabe. Então, outro exemplo aí para ilustrar, fixe bem essa questão, né? Um contador é necessário para contar o número de itens que passam uma esteira de transporte.
Uma fotocélula combinada a uma fonte de luz é usada para gerar um único pulso cada vez que um item passa pelo feixe de luz. O contador tem que ser capaz de contar 1000 itens. Quantos flip-flops são necessários? Certo? Isso daí é uma questão interessante para a gente tentar dimensionar o tamanho do nosso contador para fazer esse processo aí de contagem de 1000 itens, certo? Quantos flip-flops a gente precisaria? Aí a gente tem que ver a questão do módulo, né? Quanto que a gente vai ter que levar, né, a 2 para alcançar um número maior que 1000. Então, se a gente fizesse, né, alguns testes, por exemplo, né, 2 elevado a n ali tem que ser maior que 1000. Por exemplo, se a gente tivesse 2 elevado a nona, daria 512, né? Então, 9 flip-flops não são suficientes para a gente contar 1000 unidades, né? E, então, o próximo seria 2 a décima, que daria 1024, né? Então, logo, 10 flip-flops produzem um contador que conta até esse valor aqui, né, que dá 1023 decimal. Portanto, deve ser usado 10 flip-flops. Poderíamos usar mais de 10, mas aí seria desperdício, visto que qualquer flip-flop além dos 10 não seria necessário, ou seja, não ia ser usado para nada. Então, uma quantidade boa, ideal para esse projeto aí de contar 1000 itens, né, seria 10 flip-flops, certo? Para fazer essa contagem. Então, a divisão de frequência, nós vimos aí anteriormente, né, que um contador básico, né, cada flip-flop ali, ele proporciona uma forma de onda de saída que é exatamente metade da frequência da forma de onda de entrada do clock, né, anterior dele aí no caso. Para ilustrar, considere que o sinal de clock mostrado na figura abaixo aí, nessa primeira linha, seja de 16 kHz, né? As formas de onda abaixo, deixa eu só colocar aqui, abaixo, né, essas A, B, C e D, são as saídas dos flip-flops. A forma de onda de saída A é uma onda quadrada de 8 kHz, na saída B ela é de 4 kHz, na saída C de 2 e D de 1. Observe que a saída do flip-flop D tem frequência igual à frequência original do clock dividido por 16. Então a regra aí qual é? Em qualquer contador, o sinal na saída do último flip-flop, ou seja, o MSB, tem frequência igual à do clock de entrada dividida pelo módulo do contador. Ou seja, se o módulo aí é 16, ele vai dividir a frequência por 16 na sua saída, certo? No último flip-flop, aqui no D, tá? Então, cada flip-flop divide por 2 aí, né? Então, aqui a gente tem uma frequência, digamos ser 16, aqui nesse exemplo, né? 16 kHz. O A aqui, ele vai ter uma frequência de 8 kHz, né? De 8, né? O B de 4 kHz, o C de 2 e o D de 1 kHz. Ou seja, ele vai dividir a frequência do clock inicial por 16. Então, essa é uma função também bastante utilizada nos contadores. Eles são divisores de frequência, né? A gente tem a capacidade de dividir a frequência, porém sempre por 2, né? Sempre por 2. Continuando aí, vamos ver um exemplo aqui para ilustrar esse fato. O primeiro passo envolvido na construção de um relógio digital é obter um sinal de 60 Hz. E colocá-lo na entrada de um circuito Schmitt-Trigger, né, que é um conformador de pulso, para gerar uma onda quadrada, conforme aqui nessa figura abaixo, né, desse carinha aqui. A onda quadrada de 60 Hz, essa daqui, ela então é colocada na entrada de um contador de módulo 60, usado para dividir a frequência de 60 Hz exatamente por 60, gerando uma forma de onda de 1 Hz. Essa forma de onda entra em uma série de contadores que contam os segundos, minutos, horas, etc. Quantos flip-flops são necessários para implementar um contador de módulo 60? E esse carinha aqui, ó, quantos flip-flops a gente precisaria para implementar esse circuito? Fica essa pergunta para vocês. Essa atividade eu vou colocar no Google Classroom, valendo a presença diária de hoje, tá bom?
o ciclo de trabalho, né? Esse conceito é muito importante, né? O que é isso? O conceito de ciclo de trabalho, ele você já deve ter estudado em outras disciplinas, em outros momentos, mas ele é bem abrangente. O que isso quer dizer, né? Que cada período, né? Aqui tá toda a parte escrita, mas eu acho que é mais interessante explicar com imagens aqui do que descrevendo. Então, cada período, né, de uma forma de onda, a gente considera isso daqui como 100%, certo? O período total. O ciclo de trabalho, o que é? É basicamente o período que ele fica em nível lógico alto, certo? Normalmente nós temos visto que os nossos ciclos de clock eles estão metade em 1, metade em 0, mas podem ser diferentes. Pode ocorrer de um ciclo ficar 80% do tempo em 1 e 20% em 0, né? Então, o conceito de ciclo de trabalho é isso. A gente tem que dividir esse tempo aqui em alto, né, que é o TW, pelo T, né, e multiplica por 100. Né? Então, isso daí vai dar um valor percentual, né, que no caso aí, geralmente, né, nos que a gente tem visto é 50%, mas pode ser mais, pode ser menos, né? Então esse conceito aí é importante daqui para frente a gente entender que ciclo de trabalho é um valor percentual aí que ele fica em nível lógico alto, né? Cada período de clock. Né? Isso daí, inclusive no osciloscópio, a gente consegue fazer essa... No osciloscópio não, no gerador de funções, no laboratório, a gente consegue fazer essa configuração. Não sei se vocês lembram, a gente poderia fazer esse teste lá depois. Continuando, outro conceito muito importante para a gente entender os contadores é o atraso de propagação, né? Esses daí que a gente viu, são os assíncronos, né? Eles são os mais simples, né? Porque eles precisam de poucos componentes para produzir, né, essa contagem aí que nós desejamos. Entretanto, ele tem uma grande desvantagem. O que acontece? É que cada flip-flop ele é disparado pela transição de saída precedente, anterior. Né? Em virtude do tempo de atraso de propagação inerente a cada flip-flop, o segundo não responderá por um intervalo de tempo, né, após o primeiro flip-flop receber uma transição ativa de clock. E o terceiro também, né? Ou seja, ele vai ter um pequeno atraso, que é a propagação, os próprios elétrons, né, para chegar num determinado ponto da resposta, né, da porta lógica, né? Isso demora um tempo que é bem baixo, é na ordem de nanosegundos. Isso daí vai se propagando. Isso daqui hoje, inclusive, são menores esses tempos de propagação do que esses exemplos aqui, né? Existem hoje portas lógicas bem mais rápidas que isso. Então, isso aqui é só para ilustrar que esse atraso ele vai acumulando, né? Então perceba que aqui ele era 50 nanosegundos, depois ele virou 100 nanosegundos, 50 nanosegundos. Então acontece que se você tiver uma frequência muito alta aqui, essas ondas elas vão se sobrescrever. Então vai chegar um ponto que você não vai ter o valor de contagem, né, no final que você gostaria, né? Então isso pode dar um erro muito grave no teu circuito, né? Então isso deve ser levado em consideração a questão do atraso de propagação. Então na maioria dos casos, né, esses contadores assíncronos eles não são ideais. O ideais são os contadores síncronos. Esses sim, eles superam essa dificuldade aí, essa limitação, né, do atraso de propagação. Porque o que acontece? Eles são colocados em paralelo, né? O mesmo clock que entra em um, entra em todos, né? Em todos os flip-flops. Então eles têm a resposta no mesmo instante. Então eles vão ter uma parte combinacional aqui em cima, né? Com portas AND, né? Com uma lógica AND. E uma parte sequencial que é formada por flip-flops normais, como a gente viu anteriormente, a mesma quantidade de flip-flops aqui, no caso 4, né, para formar um contador de módulo 16. Né? Então percebam que aqui, como é que ele funciona, né? Todos estão ligados no mesmo clear, né, no mesmo clock, né? Aqui embaixo, né, passando para todos, o clear lógico, nível lógico 1, né, para ele não apagar. O primeiro flip-flop JK ele está em estado 1 direto,
certo? Ele está naquela função comuta, né, que nós vimos. E o clock aqui, né, entrando direto nessa primeira entrada. Então o A, ele vai ser igual ao que a gente viu anteriormente. Ele vai simplesmente comutar a cada borda negativa, né, de clock, né? Então isso daí é a primeira função, não muda nada. Aí o que acontece? Esse A, ele vai ser curto-circuitado aí, né, entre J e K do segundo flip-flop B, né? Ou seja, quando ele tiver nível lógico alto, ele vai fazer a função de comuta, certo? Ele vai comutar aqui o B, certo? Nesse instante aqui de cima, ó, ele vai poder fazer esse comuta aqui, né? No segundo flip-flop, no segundo pulso de clock, aqui nessa borda negativa, né? Então aí depois ele vai zerar, né? E depois de novo ele vai subir e vai poder fazer essa função de comuta, né? Assim sucessivamente. Aí eles vão entrar aqui, o A e B vai ter essa porta lógica aqui, AND, né? Que vai fazer essa lógica quando tivermos A e B, né? Que no caso aqui, ó, os dois em nível lógico alto, e nesse instante aqui, aí ele vai fazer a comutação de C, certo? Então C só vai comutar quando tivermos A e B. E o D, por sua vez, só vai comutar quando tivermos A, B e C, certo? E a borda negativa, é claro, né? Então aqui a gente vai ter A, B e C, né? Esse aqui, né, ele pegou aqui da entrada de AB, né? Ele podia pegar aqui também da saída, tá? Tanto faz. Pegar essa saída e entrar aqui, né? Seria até uma economia, vamos dizer assim, de porta lógica e de fio, né? Até porque a gente, na maioria das vezes, a gente não tem AND de 3 entradas, né? Então aqui a gente faria essa lógica A, B e C, que geraria, né, o JK aqui do flip-flop D, né? Então ele seria comutado apenas quando tivéssemos A, B e C em nível lógico 1, que é esse instante bem aqui, certo? Então a lógica aqui é combinacional em cima e sequencial aqui com os flip-flops, que faria, né, um circuito síncrono. Então aqui a gente não tem aquele problema de propagação, né? Ele já está trabalhando, né, de maneira a contar com esse atraso, né? E não vai, você pode colocar aqui vários flip-flops em sequência, né? Não tem problema, e eles vão gerar um circuito sem atraso. Esse é mais interessante aqui, é o contador assíncrono. Em diversos esses circuitos aí podem vir, né, encapsulados em CIs, né, tanto TTL quanto CMOS. A gente vai ver depois no laboratório como é que eles funcionam. E tem os contadores síncronos decádicos, né? Depois eu vou tentar apresentar esse material aí para vocês, né, para continuar esse conteúdo. Mas isso daí não é prioridade não. A principal parte que eu queria mostrar era isso hoje, né? Então eu acho que era por hoje, basta essa parte de conteúdo. Eu vou estar disponível aí para tirar dúvidas, né? Vou disponibilizar esse vídeo. Me procurem, né? Qualquer dificuldade e a gente vai conversando. Depois eu vou passar algumas tarefinhas, algumas coisinhas para fortalecer esse conteúdo, certo? Abraço a todos e boa noite.